O lateral Ramon do Flamengo vem sendo um destaque nesse início de Carioca 2021 e hoje a gente vai analisar aqui como joga Ramon. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo e hoje a gente vai analisar aqui o Ramon, um dos moleques da base do Flamengo que está jogando no Campeonato Carioca e que já há algum tempo vem mostrando muita qualidade, parece ser uma das joias dessa base do Flamengo. O Ramon ele chegou no Flamengo em 2017 com 16 anos, quando ele foi contratado junto à base do Nova Iguaçu. O Ramon foi contratado diretamente para o Sub-20 do Flamengo e desde então ele vem mostrando bastante qualidade nas categorias de base do Flamengo. A primeira vez que ele jogou no profissional foi ainda no Campeonato Estadual de 2020, quando o Flamengo iniciou o Carioca com o time Sub-20, exatamente igual está acontecendo agora em 2021, e ele já começou a mostrar alguns tipos de destaque no jogo dele naquela ocasião. Mas quais as principais características do Ramon? Bom, a primeira delas, e talvez a mais importante, é a qualidade que esse moleque tem no cruzamento. O tipo de cruzamento que a mim mais me chama a atenção é o cruzamento que ele faz da intermediária, ali daquela zona ali um pouco atrás, um pouco antes da grande área. A força que ele coloca aí é força exata, necessária, e o arco que ele consegue colocar na bola é extremamente preciso para poder encontrar a cabeça do atacante. E um gesto bem característico que ele faz quando ele faz esse tipo de cruzamento é já dominar a bola, preparando a bola para poder fazer o cruzamento. Então ele já dá um tapinha, jogando a bola um pouquinho na frente, aí então só depois ele ajeita o corpo e faz o cruzamento para a área. Um exemplo bastante recente desse tipo de cruzamento dele, na qualidade que ele tem nesse tipo de cruzamento, é o gol contra o Macaé, onde ele colocou a bola na cabeça do Muniz para o Muniz poder fazer o gol. Uma curiosidade nesse tipo de cruzamento é que nesse mesmo jogo contra o Macaé, ele fez um cruzamento daquela mesma posição, só que rasteiro, buscando a entrada da área. E esse tipo de cruzamento é muito característico do Felipe Luiz, que é o titular da posição, o cara que ele tem aparentemente aprendido bastante, porque é muito raro esse tipo de cruzamento acontecer no futebol. O Felipe Luiz tem esse gesto muito característico. Parece que a convivência com o Felipe Luiz, um dos melhores laterais brasileiros atuando no Brasil, no Campeonato Brasileiro, tem dado frutos e ajudado o Ramon a crescer e criar ainda mais mecanismos nos cruzamentos dele. Só que o repertório no cruzamento do Ramon não é só dessa posição e só dessa maneira. Ele consegue cruzar bem também de outras formas, como por exemplo carregando a bola em direção à linha de fundo. Então ele faz o cruzamento tanto dessa região dos 3/4 que a gente chama, que é essa parte mais da intermediária, quanto também da linha de fundo, com a bola rolando e com a bola parada. E também consegue fazer o cruzamento de primeira, enquanto ele está fazendo a ultrapassagem. Então ele sai correndo em ultrapassagem, correndo por fora do portador da bola e dando opção em profundidade, e de primeira ele já chega fazendo o cruzamento, e também ele consegue fazer esse cruzamento com bastante qualidade. Então, um cara que consegue fazer o cruzamento de diversas formas diferentes, seja da intermediária, seja da linha de fundo, seja com bola rolando, seja com bola parada, seja de primeira, seja dominando a bola antes, é realmente uma característica de um cara que tem bastante qualidade no cruzamento. Um cruzamento bastante legal da gente lembrar aqui foi aquele cruzamento de primeira, onde ele fez a ultrapassagem, recebeu o passe do Bruno Henrique e cruzou de primeira para o Arrascaeta. O Arrascaeta acabou perdendo o gol e no rebote o Bruno Henrique foi quem fez o gol naquele jogo, naquele 4-0 contra o Independente Del Valle na Libertadores do ano passado. E assim, o refino técnico dele no passe, na qualidade técnica mesmo, não é só nos cruzamentos. A gente consegue perceber isso porque ele trabalha muito as jogadas de passe de primeira. Ele já recebe a bola dando um tapa, dando um passe sem precisar dominar. Isso às vezes você consegue acelerar, e quando você está pressionado, principalmente, você consegue acelerar a saída de bola ou acelerar a jogada no terço final, seja lá onde o posicionamento que ele tiver, mas você consegue acelerar e fazer com que a jogada saia mais rápido e tirando a bola da pressão. Então o Ramon ele tem essa qualidade para dar passes de primeira e dar tapas de primeira para os companheiros. Então isso é muito interessante também e mostra a qualidade técnica dele. Agora, uma característica importante da gente ressaltar aqui é a questão do posicionamento. O Ramon tem um posicionamento um pouquinho diferente do titular da posição, que é o Felipe Luiz. O Ramon é um lateral de muito corredor externo, de muita ultrapassagem, de muita força, de muita potência. Então ele é o cara que gosta de fazer a tabela, correr por fora e dar a opção em profundidade em direção à linha de fundo. Então o Felipe Luiz já joga mais por dentro, é uma outra característica.
O Ramon faz muito bem essas ultrapassagens, ele tem muita potência para fazer as ultrapassagens, e ele faz às vezes não só com tabelas, às vezes ele faz mesmo sem a bola, e essas movimentações sem bolas de ultrapassagem no lateral, às vezes movimenta a linha de defesa e faz com que a linha de defesa esgarce e abra espaços para algum atacante entrar lá pelo centro. Como, por exemplo, nesse lance aqui, naquele jogo ainda também contra o Independente Del Valle, onde ele faz a ultrapassagem, junto com o Gabigol, que também faz uma movimentação ali arrastando um dos jogadores da linha de defesa do Del Valle, e abre um espaço no meio para o Pedro. Então, a movimentação do Ramon de ultrapassagem e a movimentação do Gabigol também junto, em conjunto, gera um espaço lá no centro do campo, na corredor central do campo, aonde o Pedro acaba recebendo a bola. Então, é uma característica diferente do Felipe Luiz, mas também é uma característica bastante interessante para se ter no time. O interessante da gente falar aqui é o seguinte: por ele ter características diferentes do titular, diferentes do Felipe Luiz, fica um pouco mais complicado para o treinador fazer a substituição sem mudar as dinâmicas do time. O que eu quero dizer com isso? O Felipe Luiz, na reta final do Brasileirão, ele trabalhou praticamente como um terceiro zagueiro pela esquerda, fazendo saída de bola, ficando muito mais recuado e dando mais espaço para as subidas do Isla pelo lado direito. O Ramon ele dificilmente funcionaria dentro dessa dinâmica, dentro desse funcionamento de time, porque ele não tem essas características. Então você estaria subaproveitando o Ramon se ele fizer a mesma função que o Felipe Luiz tem no time principal. É claro que o Rogério ele pode, por exemplo, modificar essas dinâmicas, de repente trazendo o primeiro volante para jogar entre os dois zagueiros, para fazer a saída de três, como o Arão fez muito em 2019 com o Jorge Jesus, para você também poder liberar o lateral esquerdo. E aí o lateral esquerdo faz essas ultrapassagens e o Ramon consegue fazer o que ele faz de melhor. Então assim, vai depender muito da flexibilidade que o Rogério vai ter para saber se ele vai utilizar o Ramon como reserva do Felipe Luiz, vai utilizar mais o Ramon ao longo da temporada, ou se ele vai querer manter mais as dinâmicas do time com reserva, e aí esse reserva que se encaixaria melhor nessas dinâmicas seria o René. É claro que o René tem qualidade muito inferior ao Felipe Luiz, mas em questão de características ele se aproxima mais das características do Felipe Luiz. O Ramon faria esse terceiro zagueiro pela esquerda com melhor qualidade do que o Ramon. Apesar do Ramon, na minha opinião, ser mais lateral, um lateral muito melhor em diversas outras valências e de diversas outras qualidades em relação ao René. Então vai depender muito aí de como o Rogério vai querer trabalhar o time ao longo da temporada e como ele vai querer planejar o elenco nessa questão, nessa posição da lateral esquerda. Bom, mas muita gente fala que o Ramon ele vai muito mal defensivamente, que ele não presta defensivamente, que ele dá muito espaço. Isso é verdade até certo ponto. Sim e não. Isso não é verdade porque o Ramon ele tem uma boa leitura de antecipação, ele sabe compor a linha de defesa e saber quando ele pode sair dessa linha, descolar da linha de 4 defensiva e fazer a antecipação em relação ao atacante, e ele também tem muita potência para recuperar o espaço nas costas dele. Então mesmo que ele saia e descole da linha, ele tem velocidade e explosão para girar o corpo, correr para trás e recuperar o espaço que ele deixou nas costas dele em relação ao atacante. Talvez porque ele seja muito jovem também, ele ainda está com um vigor físico muito alto, mas ele tem essa boa capacidade de recuperação das costas e isso é uma característica bastante importante defensiva. Só que por outro lado, ele assim vai mal defensivamente no quesito de duelos no 1 contra 1. Quando alguém parte para cima dele, dificilmente ele ganha o duelo. Busquei aí nos últimos 3 jogos que ele fez contra Macaé, Nova Iguaçu, nesse jogo contra o Independente Del Valle, em outros jogos. E sempre que algum atacante carrega a bola em direção a ele, ele tem muita dificuldade de fazer o desarme. Então é um cara que é facilmente driblado pelos atacantes, pelos pontas, seja lá quem for que tá fazendo essa disputa com ele. Então sim, ele tem essa falha defensiva, mas ele não é de todo ruim defensivamente. Ele tem características positivas também defensivas, e é claro que ele é muito jovem e ainda pode evoluir nos quesitos que ele não é tão bom assim. Bom, com isso tudo dito, resumindo, o Ramon é um lateral que, na minha opinião, é muito bom lateral, é muito promissor, ele tem características muito interessantes, o cruzamento dele é uma coisa assim absurda, ele tem um passe, uma qualidade no passe muito alta, cruza muito bem, e ele é muito técnico. Então assim, a evolução dele no Flamengo vai depender muito de como ele vai ser utilizado no time. Na forma que o lateral esquerdo titular, Felipe Luiz, joga hoje, o Ramon não vai te entregar. Mas se você estiver disponível, se você estiver flexível para encaixar o Ramon no time e mudar algumas dinâmicas, ele principalmente da primeira fase de construção, ou seja, da saída de bola, e deixar ele um pouco mais liberado para jogar um pouco mais avançado, fazendo as ultrapassagens por fora, dando amplitude, de repente junto com a Arrascaeta na meia puxando para dentro.
ele pode te entregar muita qualidade, ele pode te entregar muita coisa boa. Então vai depender muito de como o Flamengo vai lidar com isso. E você, o que você acha sobre o Ramon? Coloca aqui nos comentários o que você acha, dê sua opinião e a gente consegue discutir, debater. Eu vou responder aqui o máximo de pessoas que eu conseguir. E é isso aí, galera. Valeu, falou e tamo junto.